série Gotham já terminou há algum tempo e com certeza deixou muita saudade. Tínhamos grandes atores em papéis icônicos como Charada, Pinguim e o próprio Gordon. Mas de vez em quando, na temporada, surgia um certo personagem que fazia todo mundo prestar atenção quando ele aparecia ali. E esse alguém era Jerome Valeska. E a sua presença na série Gotham sempre roubava o show. E o Jerome Valeska era uma espécie de proto-coringa para a série Gotham. E assim, como eu tava com saudade do personagem e da própria série Gotham, eu decidi reassistir todos os episódios que o Jerome aparece para poder fazer esse vídeo resumo com a história do personagem. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ter a história completa do Jerome Valeska até o final da série Gotham, quando temos o Jeremiah e o surgimento do Coringa de Gotham. E sem perder tempo, roda a abertura e vamos começar! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado, porque esse vídeo eu sei que vai dar trabalho editar. Ok, dado o nosso recado, vamos falar da primeira aparição do Jerome Valeska em Gotham. E isso aconteceu logo na primeira temporada, no episódio O Vidente Cego. Nesse episódio, o Circo Haley está na cidade de Gotham, e durante uma das apresentações, uma briga entre duas famílias do circo acontece. A polícia começa a investigar o que aconteceu e descobre o corpo de uma pessoa chamada Layla morta, que era justamente uma das pessoas que ficava no circo. E essa Layla é justamente a mãe do Jerome Valeska. Imediatamente, o Gordon suspeita do Jerome e de outras pessoas do circo. Desde o primeiro momento, a atuação do ator Cameron Monaghan chamou muita atenção. Ele aqui se faz de coitado, mas você percebe que ele possui um traço psicótico dentro da série. E o Gordon também percebe isso no episódio. Durante a investigação, surge uma pessoa que se diz vidente e que é cega. Ele passa uma espécie de enigma para uma suposta pista. E essa pista era justamente a arma do crime. E com isso, o Gordon entende o que aconteceu. Ele novamente interroga o Jerome e temos a revelação que o Senhor Vidente é o pai do Jerome. Mas o mais impressionante é que o Jerome revela sua verdadeira personalidade com uma risada assustadora. O Jerome confessa que foi ele quem matou a sua própria mãe. E quando esse episódio saiu, os fãs da série Gotham perceberam a atuação do Cameron Monaghan e acharam aquela risada dele muito sugestiva, talvez deixando implícito que ele poderia ser o Coringa da série Gotham. E bem, no final do episódio, o Jerome é preso e levado para o asilo Arkham, e ele não chega a aparecer mais na primeira temporada. Contudo, essa breve aparição do Cameron Monaghan fez ele ganhar diversos fãs. E com isso, todo mundo ansiava por uma volta do Jerome na segunda temporada. E foi justamente isso que aconteceu na segunda temporada de Gotham. O Jerome volta bem no primeiro arco da segunda temporada. E dessa vez, a participação dele foi muito maior, porque ele não apareceu só em um episódio, e sim em 3. E ele meio que é o grande antagonista dessa primeira parte de Gotham. Ele aparece preso no asilo Arkham, se dando muito bem com outros colegas. Quando a Barbara Kean surge ali, ele tenta fazer amizade com ela. E, gente, aqui novamente a atuação do Monaghan é incrível. Os produtores sabiam que ele tinha muita presença de tela e decidiram entregar alguns diálogos bem Coringa pra ele. E tipo assim, se na primeira temporada ele já parecia o Coringa, na segunda temporada ele já tá total Coringa. Até os maneirismos deles são exatamente iguais. Logo no primeiro episódio, o vilão dessa temporada, que é o Tel Galavan, executa um plano para tirá-lo do asilo Arkham junto com outros criminosos. E eles acabam criando uma gangue chamada de Os Maníacos. E assim todos eles começam a trabalhar pro Tel Galavan. E o mais curioso disso tudo é que esses Os Maníacos é uma clara referência à gangue lá que aparece no filme Laranja Mecânica. O Jerome acaba assumindo a posição de líder desse grupo, pois ele é o mais louco de todos, e o Galavan precisa de alguém que tenha presença de palco. Ele prova isso ao mostrar o seu talento artístico e depois de ameaçar um outro membro com uma arma. E aqui, gente, essa cena aí do Monaghan é incrível. Você realmente vê a loucura dele.
E nesse momento já estava todo mundo pensando que ele de fato seria o Coringa de Gotham. Mas o final desse arco dele na segunda temporada acabou mudando completamente o rumo do personagem. Eventualmente, o Jerome vai atrás de seu pai vidente, que está em Gotham. Ele pretende matá-lo para esconder quem de fato o libertou da prisão. Mas antes de morrer, o pai dele faz uma última previsão. E essa previsão meio que parece um conto de terror sobre o destino dele. Isso porque ele diz que o Jerome vai ser lembrado por toda Gotham, só que de um jeito negativo. O Jerome continua atuando com os maníacos e aterrorizando Gotham. Tem um momento que ele invade a delegacia de polícia vestido de policial. E ali mata várias pessoas, inclusive a comissária de polícia da época, a Essen. E o Jerome também faz uma transmissão para a televisão, o que, novamente, é bem Coringa. Devo lembrar que na primeira aparição do Coringa nas HQs, ele apareceu vestido de policial. E bem, Coringa ou não, essa transmissão que ele faz deixa toda Gotham em pânico. E isso daí era exatamente o que o vilão da temporada, o Theo Galavan, queria fazer. Isso tudo leva o Jerome até um show de mágica beneficente. Ele surge fantasiado de mágico e engana todos que estão presentes, inclusive o jovem Bruce Wayne. E é legal aqui porque a gente tem um pouco da interação do Bruce com o Jerome, algo que vai ser muito mais sério a partir das próximas temporadas. Quando ele finalmente decide revelar que é o Jerome, ele mesmo mata o prefeito e usa todo mundo como refém. O Gordon chega para impedi-lo, mas quem realmente salva o dia era o Theo Galavan, que também estava na festa. E na verdade, tudo isso foi uma armação do Theo Galavan. Esse era o plano dele: aparecer como um herói que salva Gotham. O problema é que originalmente ele não iria matar o Jerome. Então ele acabou enganando o Jerome e matou ele no processo. E o Jerome, no final da segunda temporada, morre de fato. A gente vê o corpo dele e tudo mais. Só que tem um pequeno detalhe: a cena que ele morre é 10 de 10. É muito boa. Isso porque a gente tem o corpo do Jerome no necrotério e a frase de profecia do pai do Jerome é repetida aqui. E enquanto a gente vê o Jerome morto, a gente vê que o legado do Jerome está se proliferando em Gotham, criando outros maníacos como ele. Então, o que pegou todo mundo de surpresa aqui naquela época é que o Jerome não era o Coringa de Gotham. Ele seria, de fato, a inspiração do Coringa para Gotham. E, na minha opinião, esse foi o ápice do Jerome em Gotham. Porque esse final é muito bom, velho. É perfeito. Foi, de fato, uma sacada de gênio. Contudo, o Jerome em Gotham não ficou morto por muito tempo. E é aqui que a gente chega na terceira temporada de Gotham, quando ele é ressuscitado. E assim, gente, a terceira temporada de Gotham é quando as coisas começam a sair um pouco de controle. A gente começa a ter várias coisas insanas acontecendo na série. E digamos que a história fica muito mais fantasiosa e menos realista. Temos aqui o personagem Dwight Pollard, que está fazendo experimentos para ressuscitar pessoas. Acontece que ele é um seguidor do legado do Jerome Valesky em Gotham, e ele criou uma gangue que venera os crimes do Jerome. E a ideia do Dwight Pollard é de justamente ressuscitar o Jerome. No início, ele experimenta a melhor maneira de ressuscitar usando a ciência, até que no final, ele testa diretamente no Jerome. E daí, para conseguir ressuscitar o Jerome, ele precisa do corpo do Jerome. E o corpo do Jerome Valesky estava sendo mantido numa câmara especial dentro de um armazém das indústrias Wayne. E bem, o Pollard, junto com a sua gangue, consegue roubar o corpo do Jerome. E junto com isso, temos várias deixas visuais da série sugerindo que o Coringa vai chegar de vez. Como, por exemplo, essa cartinha dele. Mas acontece que num primeiro momento, o Pollard não consegue ressuscitar o Jerome. E como ele tinha prometido à sua gangue que iria trazer o Jerome de volta, ele simplesmente corta o rosto do Jerome e usa o rosto dele como máscara, só para dizer que todos ali são o Jerome.
E o mais absurdo é que a gangue inteira dele acaba comprando essa ideia. E com isso a gente tem uma cena que todo mundo fica gritando que é o Jerome. Só que assim, ó, o Pollard não sabia que de fato o Jerome tinha ressuscitado mesmo. E bem, o Jerome não fica muito feliz quando ele ressuscita e descobre que o rosto dele não tá bem no rosto dele. O corpo do Jerome, com o rosto cortado, foi levado até a doutora Leslie. E lá, o Jerome volta com tudo e começa a usar ataduras no rosto. Ele tem altas conversas com a Lee, e é muito engraçado ver a reação do Jerome ao voltar à vida. Ele faz altas piadas com isso. E no início ele não lembra de muita coisa, mas logo depois recupera a memória. E assim, ó, essa aparição do Jerome na terceira temporada, eu não acho que seja tão legal como na segunda, mas todo esse negócio do rosto dele eu acho sensacional. Visualmente, esse daqui acaba sendo o Jerome mais legal de todas essas temporadas. Principalmente quando ele colocar o rosto de volta com uns grampos. Cara, é insano. E até hoje eu me pergunto como que eles conseguiram deixar isso passar numa série de TV aberta. Realmente foi muito audacioso para a época. E bem, nesse momento temos duas tramas em paralelo. O Pollard, que está usando o rosto do Jerome e fingindo ser ele, e o próprio Jerome sem rosto, mas com a atadura. O Pollard, junto com a sua gangue, invade uma emissora de TV e faz uma transmissão dizendo que ele é o Jerome e que agora está de volta. Mas o Gordon e a polícia conseguem impedi-lo facilmente. E o detalhe é que durante toda essa invasão na televisão, o Pollard fica falando que ele é o Jerome. Mas a verdade é que ele não convence ninguém. Até mesmo o Gordon, que aparece ali, diz que ele é um péssimo imitador. Ninguém compra que o Pollard é o Jerome. Porque pro Gordon e para as outras pessoas de Gotham, ele é apenas um imitador barato do Jerome. Agora, o melhor disso tudo é que o ator que fazia o Pollard, alguns anos depois, veio a ser o Homem das Bolinhas no filme do Esquadrão Suicida. Esse ator aí também já apareceu no negócio do Batman do Nolan, então ele é um dos únicos atores a aparecer em 3 instâncias completamente diferentes no universo DC. E quando o Pollard é preso, o Jerome consegue sequestrá-lo fingindo ser policial. Ele ficou sabendo do Pollard imitando ele com o rosto dele, e assim o leva até um armazém abandonado para se vingar. E é aqui que ele costura de volta o seu rosto usando um grampeador. Que, gente, convenhamos, é sensacional essa parte. Esse Jerome com esse visual é 10 de 10. É 10 de 10. O Jerome também faz uma transmissão e avisa para Gotham que agora ele realmente voltou. Ele pede para todos realizarem uma noite sem fim de crimes em Gotham. E então, ele mata o Pollard e sai dali. E nesse momento, Gotham fica totalmente sem energia. E a cidade vira um caos total. O Gordon, nesse momento, precisa reorganizar a polícia para conseguir ir atrás do Jerome. Porque eles entendem que se pegarem o Jerome, toda essa rebelião na cidade vai terminar. Mas a polícia está totalmente sem pistas de onde pode estar o Jerome. E a verdade é que o Jerome foi atrás do Bruce Wayne. Porque essa é a última pessoa que ele lembra de querer matar antes de morrer. Até porque o Theo Galavan já tinha morrido nesse momento. Então, ele vai até a mansão Wayne para pegá-lo. E ele, de fato, consegue fazer uma emboscada e tem tudo para matar o Bruce ali. Mas o Bruce acaba sendo mais inteligente do que ele. Ele explora a questão do Jerome sempre querer fazer um espetáculo para mostrar para todo mundo. O Bruce argumenta que matar o Bruce Wayne exigiria um grande espetáculo para toda a cidade ver. E é justamente isso que o Jerome topa em fazer. O Jerome sabe que o Bruce está fazendo isso para ganhar tempo, mas ele também sabe que o Bruce tem razão. E assim, ele sequestra o Bruce e o leva até o circo. O Alfred é deixado ali para morrer. Mas logo depois o Gordon aparece na hora certa e salva o mordomo. E é então que a gente tem o grande desfecho da saga do Jerome na terceira temporada. No circo, o Jerome mostra coisas horríveis pro Bruce, mas tem uma cena muito legal que ele precisa recolocar o grampo no rosto e acaba sentindo dor. Depois, ele tenta fazer o mesmo com o Bruce, mas o mesmo não sente nenhuma dor. E isso acaba irritando ainda mais o Jerome, que decide fazer um jogo com o Bruce.
ele prende o garoto numa mega apresentação e aponta um canhão na frente dele. E esse é o momento que o Bruce mostra tudo que ele aprendeu nas 3 primeiras temporadas de Gotham. Pois ele, usando aqueles grampos que estavam presos no seu braço, ele consegue fugir dali antes do canhão atirar. E depois ele engana o Jerome a ir até uma sala de espelhos, onde os dois têm um grande confronto final. E isso daqui, gente, é total inspirado na HQ do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. A ideia aqui é praticamente a mesma coisa, só que não é o Coringa e não é o Batman, é o Bruce e o Jerome. E o Jerome fica provocando o Bruce dizendo que o Alfred já estava morto. E no final, o Bruce ganha o duelo. Mas quando ele vai matar o Jerome, ele se segura ao olhar no espelho. E o Jerome é derrotado. Ele ainda tenta um último golpe no Bruce, mas o Gordon chega e dá um soco que literalmente arranca o rosto dele. E mais tarde, refletindo com o Alfred sobre o que aconteceu, o Bruce entende que fez o certo em não matá-lo, e que essa vai ser a sua filosofia como vigilante. E bem, pelo menos na minha opinião, a 2ª e a 3ª temporada é o auge do Jerome. Agora a gente vai começar a 4ª temporada e vocês vão ver que as coisas ficam um pouco mais exageradas, com o surgimento do irmão do Jerome, que é o Jeremiah. E como o Jerome foi preso no Asilo Arkham no final da 3ª temporada, na 4ª temporada ele demora um pouco para aparecer. E isso só vai acontecer no episódio 11. Mas no momento que ele aparece na 4ª temporada, ele fica praticamente até o final dela. Nesse episódio 11, o Pinguim é preso. E logo de cara que ele chega, ele tem um encontro com o Jerome. E nessa cena, temos a interação do Jerome com o Pinguim, algo que nunca tinha acontecido até então. Ele fica falando que quer ser amigo do Pinguim e que quer ajudá-lo. Inclusive, essa cena é muito parecida com a cena do Coringa com o Charada no filme The Batman. Claro, o negócio de Gotham veio antes do The Batman, então a do Batman é parecida com a de Gotham. E no episódio seguinte, temos um dos melhores episódios individuais do Jerome, pois a gente tem toda uma interação do Asilo Arkham ali. Ele tá com essa maquiagem aqui que eu achei fenomenal, mas a principal coisa é que ele tá quase como um manda-chuva do Asilo Arkham. E ele faz de tudo, tortura com pacientes e até tira o Pinguim pra brincar. E o Jerome faz tudo isso porque ele quer curar o espírito de vilão do Pinguim, porque o Pinguim tava se sentindo meio pra baixo desde que ele foi preso e tudo mais. E o Jerome tenta curá-lo, tornando ele de novo um vilão de Gotham. Só que assim, ó, o problema é que a cura do Jerome envolve um longo processo de tortura psicológica. E bem, tem uma parte que o Pinguim se revolta e luta com o Jerome, que assim, ó, é muito legal, e o jeito que o Cameron Monaghan briga é muito Coringa. E no final do episódio, o Jerome e o Pinguim realmente se tornam amigos. Eu falei que te curaria! Não! E é aqui que vem o grande plot twist, porque o Jerome diz que ele tá preparando uma grande fuga, algo super grande para ameaçar toda Gotham. E ele inclusive convida o Pinguim a fazer parte da sua gangue. Mas num primeiro momento o Pinguim não aceita trabalhar com o Jerome. Claro que depois eles vão mudar isso. E nos episódios seguintes, finalmente descobrimos qual que é o verdadeiro plano do Jerome. Ele consegue fugir com a ajuda de outros 2 vilões do Batman, o Espantalho e o Chapeleiro Louco. Assim que eles fogem, o Chapeleiro executa um engenhoso plano para distrair a polícia de Gotham, enquanto que o Jerome consegue informações para o seu grande plano. E é nesse momento que a gente vai ter a apresentação do Jeremiah em Gotham. Pois aqui, o Jerome vai visitar o seu tio, e ele é tão psicótico quanto o Jerome. Tem toda uma cena que ele conversa, mas o Jerome acaba sendo enganado por ele. E ele quase morre, mas o destino acabou colocando o Bruce Wayne ali, e ele acabou salvando o Jerome. O que meio que cria todo um paradoxo se ele deveria ter deixado o Jerome para morrer ou não. Mas o fato é que o Bruce não deixa o Jerome morrer ali. De qualquer jeito, o Jerome consegue fugir do Bruce, e ele também consegue o que ele precisava, e foge com uma van para executar o seu plano. É então que o Jerome reúne todos os vilões de Gotham naquele momento, e faz uma espécie de time dos vilões. O Jerome tá indo atrás de uma pessoa chamada Xander Wilde. E a verdade é que esse Xander Wilde é o irmão dele, o Jeremiah. O Jeremiah se escondeu a vida toda do Jerome, porque na infância era muito difícil de conviver com Jerome. E a verdade é que nesse momento o Jerome pretende fazer com que o Jeremiah
morra ao ficar ruim. E inclusive tem todo aquele negócio da piada mortal de ter um dia ruim para ficar louco como ele. E o Jeremiah, no primeiro momento, até tenta resistir ao Jerome. Tem um momento de um episódio que ele até prende o Jerome dentro de um labirinto. Mas acontece que tudo isso fazia parte do plano do Jerome. Mesmo sem o Jeremiah, o Jerome promete destruir ele e Gotham. E ele vai fazer isso com o gás do riso, que é um negócio que o próprio espantalho da série produziu para ele. E assim, com tudo em ordem, ele sequestra o prefeito e executa o seu plano final. E esse plano do Jerome envolve lançar um gás do riso através de um dirigível para toda Gotham. E convenhamos, né, gente? Isso é muito coringa. O Jerome faz uma espécie de show de distração com as pessoas que ele sequestrou e exige que o Jeremiah e o Bruce se entreguem também. O Gordon não tem outra escolha senão cooperar. E a polícia acaba caindo no plano do Jerome, pois enquanto acontecia isso, o espantalho produziu uma tonelada do gás do riso e sequestrava um dirigível para lançar para Gotham. E por sorte, essa parte do plano do Jerome não dá certo, porque o Pinguim acaba traindo o Jerome. Porque o Pinguim percebe que lançar o gás do riso em Gotham seria péssimo para ele. E a loucura do Jerome era demais até mesmo pro Pinguim. No final, a polícia consegue interceder no show do Jerome. E o Gordon atira no Jerome, que acaba caindo do topo de um prédio. Antes de morrer, o Jerome diz que o legado dele vai continuar, porque ele é uma ideia. E ele cai e acaba morrendo em definitivo agora. Contudo, não antes de deixar um presente para o seu irmão Jeremiah, que é justamente uma caixa com o gás do riso dentro. O Jeremiah abre inocentemente a caixa e temos então a criação do que viria a ser o Coringa do universo Gotham. Inclusive, a própria cena que ele aparece ali é total Coringa, com ele com os braços assim, exatamente como acontece na Piada Mortal. Nos episódios seguintes, os seguidores de Jerome fazem homenagens a ele em seu túmulo, mas é então que chega essa proto-Arlequina com um visual bem legal e exibe uma fita gravada do Jerome. E, gente, é aqui que o negócio fica totalmente insano, porque nessa fita gravada, o Jerome pede para os seguidores dele desenterrar o corpo dele e levar até a delegacia de Gotham. E bem, os seguidores do Jerome fazem exatamente o que ele pede. E enquanto isso, o Bruce conversa com Jeremiah, pois nos últimos episódios eles viraram amigos e o próprio Jeremiah estava trabalhando para as indústrias Wayne. E nesse momento, o Bruce não sabe de nada sobre o gás do riso que o Jeremiah passou. Isso é, até o Jeremiah confessar isso pro Bruce, que então tenta ajudar o seu amigo, falando que ele está alucinando por causa do gás do Jerome. E é então que o Bruce tem a brilhante ideia de levar o Jeremiah até o túmulo do Jerome. Porque se ele provar que o Jerome está no túmulo dele, ele vai provar que o Jerome de fato morreu. Só que, né, o corpo do Jerome não tá mais no túmulo dele. E o resultado é que o Jeremiah, ao ver isso, fica completamente doido. Na delegacia, o Gordon saca que esse negócio de invasão dos seguidores do Jerome é só uma distração. E então, ele vai até o esconderijo do Jeremiah, onde ele é surpreendido por aquela proto-Arlequina. E temos então uma outra gravação do Jerome. E é aqui, gente, que acontece o grande plot twist da 4ª temporada. E eu devo confessar pra vocês que é muito bom. Eu curti demais quando eu vi isso. Porque acontece que esse não é o Jerome, e sim o Jeremiah. Ele se passou pelo Jerome para enganar os seguidores dele e ganhar a confiança de todo mundo. E agora ele tem o Bruce Wayne em suas mãos. E ele diz que não vai matar o Bruce nesse momento, justamente porque ele quer mostrar a arte que ele vai fazer em Gotham. E aqui a gente precisa de um pouco de contextualização, porque o Jeremiah, enquanto estava trabalhando para as empresas Wayne, ele meio que construiu um super gerador de energia, que é um negócio que poderia iluminar toda Gotham sem gerar grandes impactos ambientais. Só que, bem, acontece que tem uma pegadinha nesse aparelho que ele criou. Ele também pode ser usado como uma grande bomba. E o Jeremiah, nesse momento, tem umas 50 bombas espalhadas por toda Gotham e que foram financiadas pelas empresas Wayne. Pô, Bruce, não, né? E uma coisa legal aqui é o visual do Jeremiah. Ele já tem um visual muito Coringa, mas ele nunca diz que é o Coringa. O seu trejeito é bem diferente do Jerome. Parece até uma outra personalidade da faceta do Coringa.
É bem interessante ver essa abordagem na série. E a verdade é que eu gosto muito desse episódio de revelação do Jeremiah. O Jeremiah possui um grande arco para virar um vilão e é muito bem feito. Eu acho que assim, o grande defeito do Jeremiah é que ele nunca tinha sido citado nas outras temporadas. Pô, a gente teve 3 temporadas de Gotham, ninguém nunca falou no irmão do Jerome. E aí, do nada, surge o Jeremiah, sabe? Fica um pouco o roteiro preguiçoso pra explicar isso, mas eu acho que apesar disso, o Jeremiah acaba agregando na série. O Jeremiah ameaça explodir Gotham com as bombas que são geradoras. O Bruce consegue escapar, assim como o Gordon. E tem uma cena aqui do Jeremiah que é muito antológica, na qual ele confronta o Harvey na frente da delegacia e explode uma torre em Gotham. E eu gosto dessa cena porque ele me faz lembrar muito o Coringa do Jack Nicholson. É tipo um Coringa mais calmo, com preparo, mas igualmente insano. No final, o Jeremiah tenta replicar o negócio do dia ruim no Bruce Wayne, só que dessa vez usando o Alfred. Mas, graças a Selina Kyle, o plano acaba sendo frustrado. O Bullock salva a cidade do plano das bombas, e o Jeremiah se vê forçado a trabalhar para o Ra's al Ghul. Ele então decide fazer a piada final dele, indo até a mansão Wayne, onde ele dá um tiro na Selina Kyle. O Jeremiah ainda revela que ele tem mais uma bomba implantada em Gotham. O Jeremiah se deixa ser preso e pede para conversar com o Bruce, algo que o Gordon não quer fazer nesse momento, mas o Bruce acaba o convencendo. O problema é que tudo isso fazia parte do plano de Jeremiah para sequestrar o Bruce, e fica evidente no diálogo entre os dois que o Jeremiah tá apenas seguindo o plano final do Ra's al Ghul. E é então que de fato a gente chega no final da 4ª temporada, onde os dois grandes vilões, o Jeremiah e o Ra's al Ghul, são os vilões principais. No confronto final, o Alfred, as sereias de Gotham e o Pinguim conseguem deter o Ra's al Ghul, mas o Jeremiah acaba fugindo. A consequência do final dessa saga é que Gotham fica totalmente sitiada, e se inicia o arco Terra de Ninguém. E é aqui que a gente entra na última temporada de Gotham, a temporada número 5. E sim, é aqui que o Jeremiah vira o Coringa. O Jeremiah demora um pouco para aparecer, mas quando ele aparece, descobrimos que ele ganhou vários seguidores. E eles meio que acabaram formando uma espécie de igreja do Jeremiah. E inclusive usam máscaras. Temos inclusive essa pessoa que parece ser a Arlequina de Gotham. E acontece que o Jeremiah estava cavando o solo por um motivo desconhecido. No meio de um episódio, ele acaba sendo surpreendido pela Selina Kyle, que aparece na igreja dele depois de despistar o Bruce Wayne. E de uma forma surpreendente, o apunhala várias vezes para matar o Jeremiah. E a Selina faz tudo isso para se vingar do tiro que ela levou no final da 4ª temporada. E ela faz isso para matar o Jeremiah. Só que, bem, o Jeremiah é o Coringa, né? Ele não vai morrer assim tão facilmente. Ele acaba fingindo a sua própria morte e continua se escondendo na sua igreja, enquanto seus seguidores continuam cavando. É nisso que descobrimos que ele queria chegar até a mansão Wayne. E é ali que descobrimos o seu plano final, que é de justamente ter 2 pessoas que foram cirurgicamente modificadas para serem Thomas e Martha Wayne. E ele depois consegue sequestrar o Alfred. E ele faz tudo isso para atingir o Bruce Wayne. Nesse momento de Gotham, o Jeremiah já está obcecado com o Bruce. Diferente do Jerome, que só queria matar o Bruce, o Jeremiah vê o Bruce como um amigo, mas ele quer se aproximar do Bruce, e o Bruce nunca deixa ele se aproximar porque ele sabe que ele é um vilão. E é meio que assim que Gotham cria esse relacionamento do Batman com o Coringa. No último grande episódio do Jeremiah, o plano dele é revelado. Ele quer recriar o dia da morte dos pais do Bruce, para que ele esteja presente nesse dia. O que eu acho extremamente irônico, porque é isso que acontece no Batman de 89 do Tim Burton. O Jeremiah grava um filme improvisado do Zorro, leva o Bruce até a mansão Wayne só para ver os seus pais almoçando, e depois leva todo mundo até o beco do crime. Só que na hora certa, ele troca o casal dos Waynes falso pelo Jim Gordon e pela Lee.
E tudo isso porque o Jeremiah percebe que jamais vai ser amado pelo Bruce, e sim apenas odiado. A luta entre o Bruce e o Jeremiah acaba indo até a Ace Chemicals. E bem, Ace Chemicals, Jeremiah, vocês já sabem o que vai acontecer. Ele vai virar o Coringa. O Bruce e o Jeremiah lutam e no final, o Jeremiah acaba caindo no tanque químico. Ele sobrevive, mas fica com o rosto totalmente desfigurado e em estado catatônico. Ele só voltaria no último episódio da série, que acontece 10 anos depois, quando o Bruce retorna para Gotham e agora como Batman. E aqui, de novo, Gotham faz mais uma homenagem à HQ do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O Jeremiah, ao saber de tudo isso, sai do seu estado catatônico e vai atrás do Batman. E é aqui que eles têm o seu primeiro encontro. E bem, é nesse momento que ele aparece como Coringa 100%, embora tenha um visual Coringa de Gotham. E é aqui que termina a grande história do Jerome e do Jeremiah na série Gotham. Confesso pra vocês que foi muito legal reassistir esses episódios da série Gotham, e a própria série subiu no meu conceito, porque eu não me lembrava que era tão cinematográfico como ela é. Eu acho que o nível de produção e várias ideias que eles têm no seriado realmente foi muito bem feito. E toda essa parte do Jerome e do Jeremiah é uma das melhores coisas do seriado. A atuação do ator Cameron Monaghan é excelente, da primeira temporada até a quinta. Ele sempre mandou muito bem. E o legado do Jerome e do Jeremiah pra Gotham é evidente. Ele ficou na memória popular de quem assistiu como o Coringa da série Gotham. E eu acho que esse legado é extremamente positivo. Muito embora eu veja que o ápice do Jerome tenha sido ali na segunda e na terceira temporada. Mas a quarta temporada e a quinta temporada ainda é bem legal. Mas enfim, gente, essa é a nossa retrospectiva do Jerome e do Jeremiah. Quem que a gente deve fazer na sequência? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo do auge e da queda do Jerome Valeska de Gotham. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!